Isso é o costume dos presidentes do Brasil. Há uma onda no mundo, vamos surfar na onda. O senhor é de 47, então o senhor foi relativamente jovem, né? Não tanto, né? Mas até o início do regime militar. Mas o senhor consegue fazer um resuminho do que era o Brasil antes do regime militar? Não tem muito sentido isso, né? Não, pra gente entender, porque assim, diz que o Brasil, ele era, praticamente você não tinha, por exemplo, estradas, você não tinha pavimentação nenhuma. Não, isso é Era, um exagero. é? Isso é um exagero. Não era um Brasil Não, extremamente nós rural? tivemos. Que é isso que eu quero entender. O que o regime militar transformou o Brasil? Por isso que eu fiz essa pergunta. Não, foi o último período da vanguarda econômica anterior que nós tivemos. Tivemos uma vanguarda antes do regime? A indústria que era... Vargas foi o primeiro criador dessa vanguarda. Isso era a indústria convencional. Sim. Quem criou isso inicialmente foi Vargas. A indústria substitutiva de importações. Que os militares continuaram, mas não foram eles que a criaram. Foi o regime varguista que criou. E com esses instrumentos que eu citei antes, Embrapa, Senai, SEDAC, Senac, Sim. Bancos Públicos de Desenvolvimento. Foi essa antiga vanguarda que se exauriu. E nós, então... Mas isso não existiria? Tem o Getúlio Vargas? Esse crescimento que teve? Não tem muito sentido dizer isso, que se não fosse ele, não existiria uma outra forma. Sim. Mas não foram os militares que criaram isso. Os militares continuaram isso. Nós, então, temos agora no mundo o fim dessa antiga vanguarda industrial, a indústria convencional. Nós não podemos reindustrializar o Brasil reinstituindo a antiga vanguarda. Nós temos que passar para a nova vanguarda da economia do conhecimento. Mas essa nova vanguarda, onde ela aparece no mundo, embora seja multissetorial, em cada setor surge como uma frente excludente, que exclui a grande maioria das empresas e dos trabalhadores. Veja os Estados Unidos, uma elite está no domínio da alta tecnologia. A grande maioria dos americanos está condenada a uma forma de trabalho rotineiro e improdutivo. Então, e sem isso não se explica por que na era da alta tecnologia não houve uma revolução de produtividade. A produtividade é uma ilha, é um enclave dentro de uma economia que é dominada pela rotina. Sim, mas como que a gente vai entrar nessa indústria do conhecimento, como a gente tem no Japão? Você viu que o Japão compra, por exemplo, de patentes? É um absurdo. Né? Então, como que a gente vai entrar ou concorrer, por exemplo, com a Coreia do Sul, se a Coreia do Sul tem uma população com 106 de média de QI e aqui no Brasil é 83? Isso não está relacionado? É claro que nós precisamos formar uma educação Sim. que revele e construa a genialidade latente do país. E nós temos a forma crua disso, que é essa vitalidade. Agora nós precisamos dar olhos, braços e asas a essa genialidade adormecida do povo brasileiro. Então, mas como que a gente... Inclusive, que eu saiba, até ele é um fã do senhor, o Ciro Gomes, né? Ele até falou que não, vamos fazer o Brasil virar... Quando foi candidato, né? Fazer virar uma Coreia do Sul. Tem até uma pergunta aqui. Vamos lá. Quer ver uma pergunta aqui? Foi a Amanda Costa. Ela falou: professor Mangabeira, o que o senhor acha que deveria ser alterado ou agregado ao PND do Ciro Gomes, ó? Ela falou: a Amanda do Piauí, que teve o prazer de lhe conhecer pessoalmente em Harvard. Não, eu vou polemizar com meu amigo e aliado Ciro Gomes. Eu vou dizer que nós temos a tarefa agora de transcender a indústria convencional e passar para essa nova etapa. Nós não podemos abraçar a nova vanguarda da economia do conhecimento na forma elitista e excludente que ela costuma ter no mundo de hoje. Nós precisamos construir
uma economia do conhecimento para muitos, para substituir o que predomina no mundo, que é a economia do conhecimento para poucos. Só que o Ciro Gomes, ele fez uma certa promessa que ele faria isso em 15 anos. E eu entendo isso como impossível. Porque em 15 anos, se eu pudesse formar os alunos a partir de agora, as crianças a partir de agora. Mas o senhor não entende que no Brasil a gente tem que começar a primeiro formar os professores, que a gente não tem, inclusive, professores capacitados para fazer essa revolução? Uma revolução de ensino não tem efeito só a longo prazo. Começa a surtir efeitos já, desde o primeiro momento, porque ela inspira uma dinâmica de emulação, de ambição, de inquietude, que tem efeitos imediatos. Eu garanto que se houvesse um governo que privilegiasse a capacitação dos brasileiros, a transformação da educação brasileira, o produtivismo que eu descrevi nessa nossa conversa, o resultado seria imediato. O resultado não é só... Não espera, tem que esperar 20 anos até que aquela pessoa amadureça e aproveite os frutos de sua educação superior. Não. A inquietude, a ambição, a rebelião começa desde já. Eu tenho fé que, apesar de estarmos agora tristes no Brasil e conformados, tudo mudaria muito rapidamente. Se tivéssemos no governo um presidente da República que assumisse essa tarefa de empoderar os brasileiros. Eu percebi que o senhor não gosta muito de algumas perguntas incômodas, mas eu vou fazer mais uma, hein? Professor, o senhor me desculpa. De tudo que o senhor acompanhou na história de vida do senhor, professor, qual foi o melhor presidente do Brasil? Quem entre os presidentes contemporâneos comigo? Inclusive os do regime militar. Não há nenhum presidente que eu idealize. Mas contemporâneo. Que foi melhor, né? Que foi assim, vamos supor. Não acho. Acho que eu até prefiro alguns presidentes da velha República aos presidentes da nova República. Por exemplo, Prudente de Moraes. Mas não são os conhecidos de agora. Foram presidentes austeros, desprendidos, despojados, que deram exemplo moral, ainda quando não fossem imaginativos. E depois do regime militar, muita gente diz que o Temer foi o melhor. O senhor concorda, não? Não. Não? Depois do fim do regime, o senhor acha que foi quem? Eu acho que Temer foi um presidente medíocre. Que não inspirou nenhum projeto de mobilização dos recursos nacionais. Não nos ensinou a repensar. E todos os presidentes da nova República nos levaram nesse caminho de imitação. Fernando Henrique Cardoso foi a correia de transmissão dos modelos americanos, e cercado por economistas que representavam o consenso da época. Lula foi o que facilitou, dourou a pílula do modelo econômico e se adaptou às ondas. Isso é o costume dos presidentes do Brasil. Há uma onda no mundo, vamos surfar na onda. Isso caiu um pouquinho de moda, mas antigamente era comum governos virem com planos, né? E fazia, inclusive, muita publicidade em cima de certos planos, inclusive planos econômicos, plano cruzeiro, Sim. cruzado, etc. O senhor acha que o plano... Não acredito em planilhas autoritárias do gosto dos antigos militares que nós tínhamos no Brasil. Eu acredito em iniciativas exemplares que antecipam uma dinâmica que se perpetua. Isso sim, o estadista precisa ser um profeta. E o método do profeta é o método de antecipar o futuro que ele propõe com primeiras prestações, as primeiras etapas.
Todos nós somos como São Tomé e precisamos tocar a ferida para crer. Esse é o método do profeta. Mas o Plano Real não foi uma das melhores coisas que aconteceu para o Brasil? Não, quer dizer, o Plano Real foi um plano de estabilização monetária. E pareceu Foi mágico útil, na foi época, né? necessário na época, claro, mas não resolveu o nosso problema de produção e de capacitação. Limpou a área, por assim Pra dizer. isso. Né? Mas o que precisamos ter agora é um projeto que nos qualifique, que qualifique o aparato produtivo e os brasileiros. Perfeito. E o senhor acha que, inclusive, o ensino tem que ser... Porque eu, particularmente, entendo, eu até uso aquela famosa música Another Brick in the Wall, né? Que nasceu como uma crítica à Inglaterra, para um sistema de ensino nacional, onde todo mundo era moldado como um tijolinho para uma parede, né? Você pode reclamar disso, mas a parede fica resistente assim, ela fica forte. O senhor acha que o ensino também tem que ser... Eu acho que o ensino hoje está tão ruim, eu entendo particularmente isso, que o ensino hoje está tão ruim que a gente tem que ter um plano nacional, inclusive da questão da literatura. O senhor acha Claro que isso que temos que ter um plano nacional, mas não é um plano de uma república unitária como a França, que impõe um único modelo de ensino. Nós temos que ter os experimentos próprios a um país contraditório e variado como o nosso. Eu não disse que algumas das áreas mais audaciosas do país em educação do Acre? são áreas remotas. Você tem o exemplo do Acre. Sim. Por que nós vamos suprimir isso, impor uma uniformidade autoritária e centralizadora? Não é necessário, não é conveniente. Perfeito. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo